Olá, começa agora mais um Conjunturas, o quadro de debates do Jornal Jangadeiro. Eu sou Vanderlei Filho e recebemos, claro, aqui no nosso estúdio, com os devidos protocolos, né, de proteção por causa da Covid-19, o nosso time de debatedores, começando por ordem alfabética, com o deputado federal André Figueiredo, do PDT, o vereador por Fortaleza, Carmelo Neto, do Republicanos, e a deputada estadual, doutora Silvana, do PR. Hoje o tema do nosso programa é o retorno das aulas presenciais, tema que tem causado muitas polêmicas, que tem repercussões políticas, mas também pedagógicas, econômicas, enfim. E para começar, sem perder tempo, a gente passa a palavra aqui para o vereador Carmelo Neto para falar qual a sua opinião a respeito do retorno às aulas presenciais agora nesse momento. Perfeitamente, bom dia a todos, cumprimentar o Vanderlei, deputado André, deputada Silvana, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. O fato é que o governador Camilo Santana e o prefeito Sarto foram incapazes de estruturar as nossas escolas para o retorno presencial. Segundo um estudo da Unicef, 5 milhões de brasileiros ficaram de fora da escola no ano de 2020, longe de qualquer tipo de atividade. Segundo o mesmo estudo, o prejuízo disso é de mais de 20 anos, ou seja, um prejuízo gigantesco para os alunos e para o futuro dessa geração, para o futuro desse país. Então, eu sou totalmente a favor do retorno presencial das aulas, da opção do retorno presencial. Nós temos hoje, doutora Silvana, 15 estados brasileiros que já começam a retornar suas aulas de uma forma segura e eficiente para todos. Mas no estado do Ceará, no município de Fortaleza, a ineficiência em preparar as escolas para o retorno presencial atrapalha a vida de tantas pessoas. Deputado, o que a gente tem que levar em consideração, primeiramente, nem todas as escolas do nosso país têm uma estrutura tão boa como algumas escolas de Fortaleza, que o prefeito Roberto Cláudio deu um grande exemplo ao construir escolas de tempo integral, escolas totalmente preparadas realmente para receber os alunos de uma forma segura. Agora nós temos que olhar por uma outra vertente. Nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Infelizmente, por conta da ineficácia do governo federal e da irresponsabilidade de não adquirir vacinas no tempo hábil, os nossos professores ainda não se vacinaram na sua integralidade. As nossas crianças, os pais, também não se vacinaram. Então é um risco muito grande, a gente tem que ver que o índice de contaminação das crianças esse ano está 5 vezes maior do que em 2020. Só no mês de abril foram mais de 8 mil crianças contaminadas no Ceará. Isso demonstra uma certa insegurança para os profissionais da educação, por isso que a gente precisa, sim, ter a clareza. É importante, eu considero muito importante, o ambiente de dentro da sala de aula para ter um conteúdo pedagógico para nossas crianças, mas precisamos, claro, resguardar os trabalhadores da educação. Vanderlei, só um parênteses, o deputado disse que o presidente Bolsonaro foi ineficaz na compra de vacinas. Foi irresponsável, completamente irresponsável. Dos 3 debatedores, 2 já tomaram vacinas e o outro tem 19 anos. Completamente irresponsável. Vocês 2 já tomaram vacina, 6 meses antes, o Carmelo. E isso graças ao trabalho do governo federal do presidente Bolsonaro. Meu Deus do céu, parece só que vive em outro mundo, Carmelo. Isso quem não quer. Você vive em outro mundo. Mas vamos continuar aqui o debate. Que muito bem, vamos contra fatos, não argumentos. Doutora Silvana, como é que a senhora vê, então, essa postura, por exemplo, famílias que são a favor, que são contra? O que a gente viu aqui entre nesses queridos debatedores, deputado André Figueiredo, que eu tenho muito carinho, esse menino de ouro, o Carmelo Neto, infelizmente, é o que está acontecendo, é a realidade, essa queda de braço entre governo federal, governo estadual, que tem trazido, as pessoas estão mais preocupadas com política do que com a própria Covid. Estou falando especificamente de vocês. Vocês retratam o sentimento. Então, nós estamos aqui para falar de retorno às aulas, retorno presencial. Eu sou médica, Carmelo Neto e André, há 28 anos. Então, eu apresentei na Assembleia Legislativa o projeto que considera a escola como essencial. Acredito que, inclusive, na Câmara, o Carmelo também subscreveu o projeto de escola essencial. E por que isso? E por que eu fiz isso? Porque eu acredito assim, em Fortaleza nós temos também um movimento, inclusive liderado por uma médica, a doutora Fátima, anestesista, onde ela entende e clama pelo retorno presencial das aulas, onde ela reclama exatamente essa essencialidade da educação, por entender que a educação, as crianças, esse vácuo, esse fosso criado
no desenvolvimento dessas crianças, possivelmente nunca será recuperado. Isso é um fato. Inclusive, a preocupação com as crianças que têm algum problema de ordem psiquiátrica ou neurológico, está já comprovado que esses distúrbios, eles pioram com o processo de isolamento. E o fato que eu acho assim, de extrema importância é o fato da criança não ser o vetor. E falo aqui como médica, a criança, ninguém tem a verdade absoluta, por isso que eu fico aqui entre uma posição médica ponderada. Ninguém tem a verdade absoluta sobre essa doença ainda, não temos, a doença é nova, a doença está no processo de construção. Fechar as escolas. Inicialmente, isso aconteceu na maioria dos países, acho que em todos os países, inclusive na Alemanha, que reabriu, Carmelo, com 30 dias. 30 dias reabriu as aulas. Acho que na Dinamarca foram 35 dias. Então, os países com a melhor avaliação desses alunos, eles abriram cada vez mais cedo, oferecendo, que aí vem o que o Carmelo falou de forma muito sensata, as condições da escola para receber. Não pode você entender que vai colocar 30, 40 alunos tudo numa sala só. Precisa ter um rodízio de horário, a hora do recreio tem que ser interrompida, substituída por uma redução da carga horária e uma flexibilização de início das aulas. No lugar de você ter, por exemplo, 3 turnos, você poderia fazer 6 turnos para poder abraçar essas crianças de forma escalonada. Então, aqui, eu acho que é o momento da gente falar de retorno mesmo às aulas, presencial, para que as nossas crianças não fiquem com esse fosso de aprendizado. Deputado André, eu comentei logo no início sobre repercussões políticas, lembrando que também existe o sindicato dos profissionais de saúde, né? Enfim, como é que está esse diálogo aqui no Estado? Veja bem, a questão da essencialidade da educação é porque a gente às vezes confunde o que é ser essencial e o que é ser importante. As aulas presenciais são muito importantes. Agora, a essencialidade, ela diz respeito à integridade física de um cidadão ou à segurança do mesmo, certo? Então, a educação presencial ser considerada essencial, ela configura, na verdade, uma deturpação do conceito de essencialidade. Por isso que a gente considera torná-la essencial vai de encontro, inclusive, o direito de greve, doutora Silvana. O problema é que quando você define uma atividade como essencial, você está proibindo aquelas categorias de fazer greve, tendo que respeitar um mínimo necessário aí para continuar, digamos assim, tendo um corpo de trabalhadores na área da educação. E a gente sabe muito bem que os professores, eles precisam ter esse direito de greve respeitado. Então, ao tornar essencial, realmente você indiretamente está prejudicando os professores, que eles vão ter um direito constitucional proibido, que é justamente o de greve por melhores condições. E aí eu não digo, pode ser em Fortaleza, no Ceará, no país como um todo, né? Nós precisamos sim respeitar esse direito de greve. Mas essa é uma discussão secundária. O que eu coloco é, escola é importante para as crianças? Não tenho dúvida disso. A escola é fundamental para que ela possa se desenvolver, inclusive para enfrentar adversidades que a vida vai lhes trazer. Né? Então, a gente precisa sim ter, como a senhora bem colocou, né, a certeza de que as escolas vão estar bem preparadas, e a gente sabe que escolas particulares elas já têm uma condição melhor do que escolas públicas, na maioria delas, né, e preservar justamente a segurança, a integridade dos profissionais que lá trabalham e das próprias crianças e seus pais. Vereador Carmelo, agora na previsão de retomada, na vacinação dos profissionais da educação em Fortaleza, muita polêmica a respeito de um documento que esses profissionais tiveram que assinar, se comprometendo a voltar à aula presencial em agosto. O senhor acha que isso era necessário? Eu acho que a gente não pode condicionar o retorno às aulas presenciais à vacina, senão você torna a vacina obrigatória, que não é o caso. A vacina não é obrigatória, quem não quiser tomar não vai tomar a vacina. Então a gente não pode condicionar o retorno a tomar a vacina. Então eu acho que tem que retornar, né, tem que retornar para já. Tem estados que estão voltando, os protocolos de segurança, uso de máscara, álcool gel são reconhecidos mundialmente, então eu acho que realmente tem que voltar e a gente não pode condicionar o retorno à vacina. Agora, é importante que a gente não esqueça aqui o discurso do deputado André Figueiredo, do PDT. Ele, como um defensor da educação que se diz, falando contra a essencialidade da educação. Isso aí, para mim, é inenarrável.
É bom que se diga que eu falei da importância da educação, eu falei do conceito de essencialidade. Mas foi contra a educação essencialidade presencial. Da educação. Essa é a verdade. Educação presencial. Não deturpe as coisas, Carmelo. Viu. Meu querido vereador, não deturpe as coisas. Eu sei que em rede social é muito fácil deturpar. Aqui no debate presencial, não deturpe, que fica feio. Deixa a gente falar. Mas doutora Silvana, eu acho que a gente tem que ser muito claro para aquelas pessoas que não têm condição. Exatamente. O vereador bolsonarista defender a educação, meu Deus do céu. Tem pessoas que não têm condição. Olha as fake news. Pronto, ele não deixa falar. Claro, mas você interrompeu na hora que eu estava falando. O senhor já tinha concluído a palavra. Tá bom, minha gente, tá bom. Com licença, gente, com licença. Vamos respeitar a minha presença aqui também, que eu preciso também deixar claro. Eu quero dar a minha posição. Não é contradizendo, mas me opondo à posição de que você não considera a atividade. É difícil, na opinião do deputado, considerar a atividade essencial, porque aí já tira o direito de greve. Ao mesmo tempo que o deputado fala, aí vem aquela história, o público e o privado. Nós estamos num período onde estamos falando de futuro das crianças, estamos falando de direito à greve. Num período que a gente sabe que as escolas particulares e os professores das escolas públicas, eles ganham mais, na sua maioria, comparativamente das escolas particulares, e eles estão dando aula e as escolas têm condição de receber. Então, eu acho que isso é um outro debate, você tirar a essencialidade da escola, porque você já está pensando preventivamente das pessoas cruzarem os braços e deixarem as crianças sem estudar. Quando as crianças ficam sem estudar, não é só o simples fato, e aqui vamos falar de adolescentes também. A evasão escolar, deputado André, após e eu sei que Vossa Excelência concorda com isso, após esse período de não aula presencial, nós vamos ter uma quantidade de adolescentes que não vão mais voltar nunca mais para as aulas. Isso é um fato, é triste. Vamos ter que fazer uma campanha para esse retorno desses adolescentes, porque é um fato que uma vez fora da escola, essas crianças encontram com um mundo, infelizmente, um mundo muito cruel, um mundo que utiliza droga, um mundo que desrespeita pai e mãe, um mundo que não tem até as escolas de tempo integral, isso eu tenho que elogiar, que é uma coisa que eu concordo, até porque você tem a estrutura na escola, você tem a alimentação, você tem aquela sociabilidade, e essas crianças fora da escola, deputado, infelizmente, elas vão se perder para o mundo, e não é isso que nós queremos. Nós temos que viver, Carmelo Neto, apesar da pandemia. Então, eu me alinho mesmo com o vereador Carmelo, porque realmente a vida continua, a pandemia está aí, mas a vida continua e as crianças têm que continuar estudando, os adolescentes também, os professores também. Deputado. Acho, e aqui quero defender sobre o documento. Eu estive com o secretário Cabeto e a alegativa, que é correta do secretário, é que ele diz o seguinte: como é que eu exigi para os profissionais da saúde que eles assinassem, eu inclusive não me vacinei na primeira leva, sendo médica, porque eu não estava na linha de frente, estava operada. Então, os profissionais da saúde não tem nenhum problema assinar, mas professor, se for assinar, o mundo desaba. Gente, os professores estão se vacinando, só no primeiro dia foram 17 mil professores em Fortaleza, aliás, no Ceará, vacinados. Deputado, no primeiro dia já foram 17 mil. Estamos chegando aqui no nosso minuto final. Ai, né? Que pena, um negócio tão bom passa muito rápido. Então é 30 segundos para finalizar, está aqui o relógio para a gente. Vereador. Vamos lá, eu acho que a gente tem que falar com aquele aluno, né, que não tem condição, doutora Silvana, de ter o seu tablet, de assistir aquela aula de forma virtual. Esse é o Brasil. Né? A gente vive na bolha aqui, acha que todo mundo tem um smartphone, que todo mundo tem um tablet, essa não é a realidade. Até os tablets que foram doados pelo governo do estado não suprem a necessidade da quantidade de alunos hoje que precisam estar no modo virtual e não tem condição disso. Então a gente tem que olhar para o Brasil real, para o Ceará real, para a Fortaleza real, sair do conto de fadas e defender que aquele aluno que não tem condição possa ter a opção da aula presencial. Sem dúvida alguma, eu acho que a gente concorda, Carmelo, porque nós aprovamos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, um projeto de lei 3477 que prevê a conectividade justamente dos alunos mais pobres. E o que é que o Bolsonaro fez? Vetou esse projeto tão importante para o Brasil. Mas, graças a Deus, o Congresso Nacional, e aí nós suprimos totais diferenças partidárias e derrubamos o veto na Câmara e no Senado. Portanto, agora os alunos que não tinham direito à conectividade terão, porque o Congresso Nacional trouxe para si essa responsabilidade. Deputada Silvana.
eu defendo o retorno às aulas, o retorno seguro das aulas, defendo que esses adolescentes, eles, infelizmente, nós temos aí mais de um ano já perdidos, então eu defendo que esses professores, e eu sei que eles se solidarizam com esse momento, devemos voltar para a escola, devemos incentivar para que nós não tenhamos no futuro gerações e gerações perdidas. Muito obrigado. O Conjuntura vai ficando por aqui. O Conjunturas, a gente agradece sempre aos nossos debatedores e especialmente a você que nos acompanha. Até a próxima. Tchau, tchau.